Gúbio, com sincera disposição de servir, sentou-se no chão e, num gesto de extrema bondade, acomodou no regaço paternal as cabeças das 3 personagens daquela comovente cena de dor. Ele lançou um olhar amigável ao algoz da mulher que pretendia salvar, que o observava espantado, e perguntou se Saldanha permitiria que ele fizesse algo em benefício de todos. A fisionomia do perseguidor mudou. Aquele gesto espontâneo de Gúbio tocou o coração dele, emocionando-o profundamente, a julgar pelo sorriso que apareceu em seu rosto, antes sombrio e desagradável. Saldanha respondeu quase gentilmente, dizendo que era exatamente o que procurava realizar sem sucesso. Impressionado com a lição recebida, o observador contemplou a paisagem ao redor, comparando-a com a da câmara onde Margarida experimentava aflição e tortura. Os impedimentos ali eram muito mais difíceis de superar. O cubículo transbordava de imundície. Nas celas contíguas, entidades de aspecto repugnante se arrastavam a esmo, exibindo algumas características quase animalescas. A atmosfera estava sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras formadas pelos pensamentos desequilibrados de encarnados e desencarnados que perambulavam pelo local, em deplorável condição. Comparando as situações, André Luiz refletia sobre o motivo pelo qual Gúbio não havia ajudado a senhora que considerava como filha espiritual, em vez de se dedicar ao trabalho de assistência cristã ali. Mas, ao ver a dedicação de Gúbio para resolver o problema emocional do adversário, começou a entender a profunda beleza do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam, perdoa 70 vezes 7. Gúbio, sob o olhar emocionado de todos, acariciava a testa das 3 entidades sofredoras, parecendo aliviar cada uma delas dos fluidos pesados que as entorpeciam. Após meia hora de evidente operação magnética de estímulo, ele olhou novamente para o perseguidor de Margarida, que observava seus gestos com atenção redobrada, e perguntou se Saldanha se importaria se ele orasse em voz alta. A pergunta surpreendeu Saldanha, que perguntou, quase incrédulo, se Gúbio acreditava em tal coisa. No entanto, sentindo a boa vontade infinita de Gúbio, ele consentiu, ainda que confuso. Gúbio aproveitou aquele momento de simpatia e, elevando o pensamento ao alto, orou humildemente. Gúbio fez uma oração tocante, que emocionou a todos. Eloy e o observador tinham os olhos cheios de lágrimas, assim como Saldanha, que recuou assustado para um dos cantos escuros da cela. Gúbio começou a se transformar. As vibrações fortes daquela oração, que ele tirou do próprio coração, expulsaram as energias escuras que o haviam tocado quando entraram na colônia penal, onde conheceram Gregório. Uma luz brilhava em seu rosto, que as lágrimas de amor e compaixão iluminavam com uma beleza indescritível. Parecia que ele tinha uma lâmpada escondida no peito e na testa, que emanavam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo em que um belo fio de luz o conectava ao alto, diante do olhar aturdido de todos. Quando o intervalo terminou, Gúbio direcionou toda a luminosidade que o envolvia para as 3 criaturas que abrigava em seu regaço e exclamou. Nesse ponto, Gúbio fez uma pausa. Intensos jorros de luz projetavam-se ao seu redor, lançados por mãos invisíveis aos olhos dos presentes. Com perceptível emoção, Gúbio aplicou passes magnéticos em cada um dos 3 infelizes e, em seguida, falou ao rapaz encarnado. Jorge arregalou os olhos, parecendo acordar de um pesadelo angustiante. A inquietação e a tristeza desapareceram de seu rosto rapidamente. Num impulso automático, ele obedeceu à ordem recebida, levantando-se com total controle do raciocínio. A intervenção de Gúbio havia quebrado os elos que prendiam Jorge às suas parentes desencarnadas,
liberando-lhe a energia psíquica. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas: "Meu filho! Meu filho!" O doente não registrou as exclamações emocionadas do pai, mas procurou o leito simples, onde se acomodou com inesperada serenidade. Derrotado pelos melhores sentimentos que possuía, o agressor de Margarida se aproximou do líder do grupo com a postura de uma criança envergonhada que reconhece a superioridade do mestre. Mas, antes que pudesse tomar as mãos do líder, talvez para beijá-las, Gúbio, sem afetação, disse a Saldanha que se acalmasse e explicou que as amigas deles estavam prestes a acordar. Ele acariciou a cabeça de Iracema e a infeliz mãe de Jorge voltou a si, gemendo e perguntando onde estava. Ao notar a presença do marido ao seu lado, ela o chamou pelo apelido carinhoso da família e, desvairada de emoção, exclamou, pedindo socorro e perguntando sobre o filho deles. Logo depois, ela começou a usar uma forma de falar típica de quem reencontra um ente querido após uma longa ausência. O obsessor da doente, que estava interessado em Gúbio, estava em profunda agonia, derramando muitas lágrimas e procurando o olhar de Gúbio, implorando por ajuda sem palavras. Desesperada, a mãe de Jorge perguntava em meio às lágrimas sobre o pesadelo em que havia se demorado e se aquele lugar imundo significava que já haviam atravessado o túmulo. Ela, então, expressou seu medo do demônio, clamando a Deus por salvação. Gúbio a consolou com palavras encorajadoras e lhe mostrou o filho, que estava descansando ao lado deles.